Uma palavra que ganhou exposição como nunca. Ativa ou passiva, está presente em todos os setores e camadas sociais. Pode estar nas relações das empresas, dos governos, das pessoas. Acontece em processos e contratos governamentais, nos financiamentos de campanha, na negociação de contratos privados, até no judiciário dizem que acontece. Envolve, no mínimo, duas pessoas, poder e dinheiro. Contra quem a pratica, estão previstas punições administrativas e penais. No dicionário, é sinônimo de putrefação, de fazer degenerar, de depravação. Essa palavra é corrupção. Como construir ambientes íntegros e confiáveis para combater esse mal de todas as sociedades que desvia verbas, suborna o poder, corrompe o bem comum e gera um prejuízo enorme aos países e às populações. Como reduzir de fato a chance da troca de favores entre pessoas jurídicas e partidos políticos, entre o setor público e o privado. Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse assunto estão aqui hoje Felipe Saboia, gerente de Relações Institucionais do Instituto Ethos, e Pedro Aguerre, diretor-secretário da Escola de Governo, também professor da PUC de São Paulo. Bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Investigações, delações, operações, malas de dinheiro, apartamento de dinheiro, grampos, prisões, pressões, vazamentos seletivos, espetáculos, manipulações midiáticas e a sensação de que, para além do profundo desgaste de alguns e da blindagem de outros, segue tudo como sempre foi. Os instrumentos de combate à corrupção falharam? Falharam, Felipe? Bem, Tuto, essa é uma questão, acho que o brasileiro e a brasileira diariamente se perguntam, né? Bem, na visão do Instituto Ethos, a gente entende que o Brasil, nos últimos 20 anos, avançou bastante, né, no desenvolvimento de estruturas necessárias para você combater e prevenir a corrupção, né? Então, portanto, a gente entende que grande parte do que acontece hoje em dia, toda essa descrição que você fez, é resultado desse processo, né? Isso não quer dizer que ainda muito precisa ser feito, né? A gente sempre observa e estuda isso. Mas eu acho que tem duas questões importantes para iniciar o debate que são importantes serem registradas. Primeiro é que a corrupção muitas vezes ela é vista pelas pessoas, pela sociedade, como uma questão meramente moral, né? E não é exatamente dessa forma que a gente tem que enfrentar a corrupção, né? Qualquer pessoa, dependendo da ausência de controle, da oportunidade, do achaque, enfim, da situação, pode estar em risco de cometer um ato de corrupção. Então, o importante aqui é você estabelecer mecanismos que previnam, que controlem, que orientem, que que busquem dar transparência a todo esse processo, né? Que criem uma cultura que se afaste da corrupção. Exatamente. E eu acho que um segundo aspecto é relacionado à corresponsabilidade, né? Acho que muitas vezes a população tende a projetar na política atualmente como sendo a principal responsável, né, pela corrupção, quando na verdade somos todos nós, né? As pessoas, os governos e as empresas têm a sua parcela de responsabilidade nesse processo. Pedro, entra na conversa e agrega aí uma questão dessa relação entre público e privado e, sobretudo, no campo disso que o Felipe acabou de dizer, né? Dizer, olha, a questão da corrupção, ela não é uma questão de governos, não é uma questão de políticos exclusivamente, mas é da sociedade inteira, dos empresários, das pessoas, dos cidadãos. Essa relação entre o público e o privado, em geral, está ali no centro da percepção da corrupção no Brasil, né? Entre agentes públicos e agentes privados, né? O agente privado muitas vezes como corruptor e o agente público como corrompido, tá certo? Uhum. Isso é usado para justificar, às vezes, inclusive, certos
descalabros que a gente tem assistido, dizer tudo em nome de combater a corrupção vale tudo, vale inclusive descumprir as leis, né, no país. Como é que essa relação é estruturada no Brasil e poderia ser diferente? Bom, eu queria saudar a todos e a todas. Na escola de governo, nós discutimos muito os costumes e mentalidades que conformaram a nossa realidade histórica brasileira, né? Nós temos, por um lado, o conceito de patrimonialismo, que foi cunhado, foi resgatado por Sérgio Buarque de Holanda, para referir a apropriação do aparelho público pelos interesses privados, né? Então, essa parece ser uma marca da história brasileira bastante recorrente desde a colonização, a chegada de Dom João VI ao Brasil, depois da independência, uma constituição fraca do Estado brasileiro, até o século XX, que em alguns momentos estruturamos instituições mais robustas. Construímos essas instituições mais robustas, mas sem desconstituir plenamente esse vazamento dos interesses privados e públicos, né? De tal maneira que o professor Fábio Comparato chama muita atenção para dois elementos estruturantes das possibilidades de malversação do interesse soberano da população brasileira, que são as grandes oligarquias, sejam dos grandes interesses econômicos ou dos grandes interesses das carreiras do Estado. Isso faz com que seja necessário sempre redobrar a atenção em relação à autonomia das instituições públicas, ao seu papel, a eles não invadirem uma seara do outro, que é uma coisa que nós vemos hoje com muita força. Por exemplo, as prerrogativas do Legislativo, do Judiciário, do Executivo se confundem muito. E também a ação dos entes públicos, por exemplo, eu estava lendo do mandatário do Executivo reunir-se com pessoas dos interesses econômicos, fora da agenda, com pauta específica, pauta que não é ventilada, ou com agentes de outros poderes, de maneira a gerar uma sensação de que a autonomia de cada segmento não é suficientemente respeitada. E não só do Executivo, né? A gente também vê juízes, ministros de tribunais superiores se reunindo com indiciados, com réus e etc. Né? Justamente. E tudo isso dentro de um quadro em que está em curso uma série de decisões, uma série de riscos pelos quais os atores deveriam atuar apenas de forma institucional, sendo qualquer outra atuação absolutamente criticável e condenável, né? E muitas vezes aparece a posteriori, houve um encontro entre um chefe de um poder com um chefe de outro poder durante o fim de semana, e aí a pauta... Enfim, são essas demonstrações de que nem sempre se zela suficientemente pela autonomia e pela responsabilidade de cada ente. Eu tenho perguntas aqui, inclusive já fazendo referência à ideia de patrimonialismo de maneira crítica. O Rogério Matucci, sociólogo, ele diz o seguinte: o sociólogo Gessé Souza, em seu recente livro A Elite do Atraso, desconstrói as ideias de populismo e de patrimonialismo, para ele utilizadas pela elite dominante para manter a desigualdade social, inclusive dando golpes sob o subterfúgio de que o grande problema é a corrupção, enquanto para ele o cerne da nossa sociedade e da desigualdade estrutural que ela carrega é o seu caráter escravocrata. O que acham, Felipe? Eu acho que não são questões excludentes, na verdade, né? Hoje é inegável que a gente vive um problema complexo de corrupção nessa relação público-privada. Eu acho que é preciso salientar que essas mudanças que estão acontecendo no Brasil são muito recentes, né? Na verdade, há uma certa quebra de paradigma, né? Um exemplo, a lei de transparência, né? Ela é muito recente, a lei de acesso à informação. Então, o gestor público, a figura pública, ainda não está plenamente acostumado com o que com a lei da transparência coloca, que é basicamente o seguinte: a informação não pertence ao gestor, mas sim à sociedade, né? E quebrar isso é muito difícil, são anos e anos dessas relações entre governantes e governados, então você quebrar isso não é fácil. Eu acho que um outro exemplo que a gente pode dar também, até 15 anos atrás, o Brasil não tinha uma agência de controle interno, né? A CGU foi criada em 2002, 2001, 2002. Então, isso mostra que a ausência de mecanismos sempre prevaleceu.
É verdade que o patrimonialismo com essas características também, mas o fato de você não ter essas instituições acabava agravando a situação, né? Pedro, a pergunta ainda do Matuque, do Rogério Matuque, que é nosso parceiro e costuma nos brindar com perguntas importantes como essa, que contesta aqui, se valendo do Gessé Souza, a ideia de patrimonialismo. Né? Não, eu acho que o Gessé de Souza ele está realimentando o debate e trazendo luzes fundamentais sobre a explicação histórica do Brasil, num momento em que, após décadas de democratização, nós nos perguntamos o que falhou, o que deu errado. Então, de fato, não podemos mais botar a culpa numa explicação que vem de 75 anos atrás e que diz respeito a uma relação que é intrínseca ao poder e que estas novas institucionalidades, a CGU, o Ministério Público, as conquistas da Constituição de 88, têm um papel importante de processualmente ir superando e construindo de fato uma coisa que ainda não está tão presente, o Estado de Direito, uma república efetiva que ainda não está tão presente. Mas o Gessé de Souza, ele desloca a discussão para um lado fundamental que é da construção da cidadania no Brasil e da exclusão de uma cidadania política muito perversa e limitada, que exclui uma série de... digamos, que questiona o fundamento da própria soberania. Ou seja, a democracia atual é a soberania do povo brasileiro de fato, né? As regras do processo eleitoral de fato traduzem a vontade do povo, né? O judiciário tem os suficientes mecanismos de controle e transparência para que a população sinta confiança na sua atuação. Todas essas questões não se explicam pelo conceito de patrimonialismo, e sim por uma espécie de cidadania exclusiva de um setor mais privilegiado. Então, a observação é muito correta e muito pertinente nos tempos atuais. E nesse sentido, eu queria passar essa bola para o Felipe, que é o seguinte, quer dizer, o Gessé, ele diz que ao priorizar a questão do patrimonialismo, de certa maneira é como se você empurrasse, ainda que não tenha sido essa a intenção do Sérgio Buarque de Holanda e tal, mas você acaba empurrando a questão da corrupção como questão central do Estado. E aí os agentes privados é como se não fosse com eles, né? E a gente, em verdade, sabe, como você mesmo disse, que a corrupção não tem um lado, ela é uma relação, tá certo? E aí eu queria te ouvir do ponto de vista das empresas. Sim. Quer dizer, o Instituto Ethos trabalha, inclusive com essa questão nas empresas, na iniciativa privada. E do lado das empresas, do lado de quem, quando é corrupto, é quem corrompe. Essa é uma questão fundamental, o ponto que eu coloquei inicialmente da corresponsabilidade é algo que a gente também fala com as empresas no sentido de que, para se iniciar esse debate dentro das empresas, é preciso assumir essa responsabilidade, né? Esse é um princípio. E acho que as empresas respondem a uma conjuntura dessa da institucionalidade, ou seja, a gente teve a aprovação da Lei Anticorrupção Empresarial em 2013, que é um marco nesse sentido. Até esse momento no Brasil, qualquer caso de corrupção envolvendo uma empresa, somente a pessoa física era responsabilizada, né? O dono da empresa ou a pessoa envolvida no ato em questão. A partir da Lei Anticorrupção Empresarial, isso coloca uma responsabilização da pessoa jurídica, né? Então, isso coloca uma obrigação para a empresa de ter mecanismos internos que previnam casos de corrupção, caso contrário, ela vai ser responsabilizada como pessoa jurídica, né? E isso pode levar até a falência de uma empresa, né? Então, muitas vezes as pessoas olham a corrupção, a gente mesmo falou isso aqui, do ponto de vista da percepção. Será que a corrupção aumentou, diminuiu? E digamos que um índice mais conhecido que trata disso é o da Transparência Internacional, né? Índice de percepção da corrupção, o Brasil está ali na posição 70ª, mais ou menos, mas e aí, o que isso quer dizer? O que efetivamente as empresas, os governos, os cidadãos estão fazendo para prevenir e combater a corrupção? Como é que você mede o desenvolvimento de uma sociedade para combater a corrupção? Então, pensando nisso, a gente fez um estudo que as pessoas podem acessar no nosso site, se chama Sistema Nacional de Integridade, que nada mais é do que você analisar os pilares fundamentais que uma sociedade deve ter para prevenir e combater a corrupção.
Então, a gente comentou algumas delas aqui. O Poder Judiciário, a transparência e a autonomia do Poder Judiciário é uma delas, mas também a mídia é outra delas. Se você não tem uma mídia independente, atuante, desvinculada do poder público, isso também é um problema, né, no combate à corrupção. Se você não tem uma sociedade civil ativa, com espaços de participação e discussão de políticas públicas, é outro problema, né? A população não participa da gestão. E um desses pilares é o ambiente de negócios. Se você não tem um ambiente de negócios íntegro, né, de competitividade em níveis equivalentes, isso é um problema para uma sociedade. Então, esse princípio de que as empresas têm uma responsabilidade em relação à questão é algo que a gente trabalha no Ethos. E, do ponto de vista das empresas, efetivamente, o que elas podem fazer? Eu acho que tem 3 aspectos importantes a salientar aí. Primeiro é que as empresas hoje em dia têm visto a corrupção muito na questão da gestão de riscos, né? É só a gente observar o que acontece com as empresas envolvidas na Lava Jato, JBS, enfim. Essas empresas têm um dano reputacional enorme. Algumas delas estão indo para a falência, né? Ou seja, um caso dessa magnitude coloca em risco a existência da empresa. Agora, isso tem um cenário complicado também, né? Quer dizer, você tem empresas muito grandes, com expertises construídas ao longo de décadas e que interessam para a economia, para a sociedade brasileira e que também seria importante tentar preservá-las, né? Punir responsáveis, mas preservar um conjunto de expertises, de empregos que o Brasil tem, né? Que é outro lado dessa moeda, tá certo? Eu acho que os acordos e as negociações feitas, as delações, enfim, os acordos de leniência, eles prevêem uma série de requisitos que a empresa deve passar para demonstrar sua transformação perante a justiça e perante a sociedade. Essas transformações são necessárias para, de fato, a gente, digamos, recuperar uma empresa, porque também de nada adianta a empresa continuar operando nas mesmas práticas que ela tinha anteriormente. Ela precisa demonstrar que há mudanças efetivas acontecendo, por exemplo, de você estruturar controles internos mais fortes, né? De você ter, por exemplo, um canal de denúncias dentro da empresa, autônomo, independente, em que qualquer pessoa da empresa, caso veja algum ato ilícito, pode fazer uma denúncia sem problema nenhum, sem nenhum tipo de retaliação. Eu ia recordar, né, o impacto que a Lava Jato teve sobre setores muito importantes da economia, setor de infraestrutura, de equipamento, de energia, petróleo, né? Petróleo, transportes, e de demissões em massa, de impedimento de contratos públicos, de financiamentos, de mudança nas regras, tudo isso sem que o arcabouço institucional para fazer esses acordos de leniência estivesse plenamente constituído. Isso gerou diferentes medidas, até pesos. Hoje os acordos de leniência não são regulamentados, né? Não são regulamentados. Então cada instituição faz de uma forma. Podendo ser questionados ou gerando insegurança jurídica. Então todo esse ambiente gerou, digamos, toda uma notícia importante para a sociedade de que está havendo algum tipo de combate, mas por outro lado todo um impacto econômico brutal e, sobretudo, uma insegurança jurídica e uma incerteza das empresas de qual é o melhor caminho para poder se recolocar perante a sociedade. E tudo isso e o impacto econômico disso, em termos de pontos no PIB, de empregos destruídos e de papel e presença do Brasil no cenário internacional e na sua política de desenvolvimento são enormes, e não são e são como se fossem consequências naturais e necessárias de um processo, o que absolutamente não o são. Ter propostas como, por exemplo, um pool de organizações do Estado que se organizasse para construir todo esse arcabouço institucional que poderia dar conta de uma segurança institucional maior. Sobre esse ponto, inclusive, o Ethos defende, de fato, a regulamentação dos acordos de leniência, justamente para organizar o papel de cada instituição nesse processo, né? De todo modo, né, Felipe, a gente poderia imaginar que quando você deflagra operações desse porte, de combate à corrupção e tal, o Brasil deveria ter tido algum nível de planejamento dessas estruturas para que você não demandasse tanto tempo e jogasse o bebê com a água do banho, né? Sim. Eu acho isso é verdade, mas ao mesmo tempo esse processo de
validação e regulamentação dos acordos, ele é fundamental no tema da corrupção. Por quê? A corrupção ela não acontece a olhos vistos, né? Então, é necessário, de fato, que algum partícipe do processo se disponha a falar o que está acontecendo. Caso contrário, se a corrupção ela é bem feita, é muito difícil pegar. Então, lá fora, a gente tem muitos exemplos, né, de países que os acordos de leniência são utilizados bastante, né, e não são, digamos, estigmatizados. Essa é uma outra questão também, né? Até agora, as empresas que firmaram o acordo de leniência estão taxadas, de fato, como empresas corruptas. De fato, elas participaram do processo. Mas, ao mesmo tempo, se não fosse essa ação, talvez nada disso teria sido descoberto, né? Então, claro, cabe à empresa, como eu comentei, implementar mudanças para demonstrar à justiça e à sociedade que, de fato, ela está se transformando, né? Então... E algumas empresas, tomemos o exemplo no Brasil da Petrobras, que é uma empresa de capital misto, é verdade, mas do Estado, estatal, e que reconhecidamente desenvolveu tecnologias para prospecção em águas profundas, para extração, etc., dá muitíssimo importantes, em alguns casos inéditas no mundo, e você colocar em risco esse patrimônio que é da sociedade brasileira, que inclusive não é um patrimônio privado, colocar em risco em nome do combate à corrupção me parece problemático, né? Quer dizer, é preciso combater a corrupção sem colocar em risco um patrimônio de conhecimento, de engenharia, de tecnologia que nós desenvolvemos e demandamos décadas para desenvolver. Há mais perguntas aqui, né? Opa, cadê eles? Aqui, achei. O Jorge Souza pergunta: a corrupção foi institucionalizada. O sistema capitalista parece favorecer que haja corrupção. Vocês também acham isso? Pedro, você acha? Eu acho que nós temos toda uma cultura no Brasil uma cultura no Brasil de imaginarmos uma corrupção sistêmica e disseminada. Por exemplo, a ideia do jeitinho brasileiro. Mas eu não consigo ver no que o povo excluído, voltando a Gessé de Souza, tanto a população negra que numa sociedade democrática não foi incluída adequadamente ao processo social e o resto da população pobre, não posso ver como o jeitinho integra de fato uma cultura embrenhada em cada um de nós. O João Sayad chama atenção num texto chamado A Taxonomia dos Ratos para pequenas corrupções privadas, pequenas corrupções públicas, grandes corrupções públicas, ou seja, todo um conjunto de elementos que, se bem você encontra em todos os países, aqui parece ter características maiores. Mas isso é muito diferente da corrupção ser um tema político que aparece em determinados momentos e interfere no processo político, como foi antes de 64 e como foi agora, com até a deposição da presidente dentro de um processo extremamente controvertido. De maneira que nós temos aquele monte de ditados populares, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então, tudo isso demonstra todo um caldo cultural. Mas não podemos generalizar e, de fato, o amadurecimento de alguns institutos, como a Lei de Acesso à Informação, a maior participação das pessoas, tende a permitir a reapropriação do Estado e a mudança dessa significação por parte das pessoas. Uma certa depuração dessas características que favorecem, na cultura, favorecem a corrupção, né? Eu penso que sim. De todo modo, ele faz aqui uma indicação de que isso seria uma característica do capitalismo, talvez por conta dessa ideia de um certo individuocentrismo, né, de um certo individualismo, da competição e tal, e que isso, de certa maneira, poderia criar a tendência a uma ampliação da corrupção. É possível falar isso? Você concorda com isso? É possível dizer, por exemplo, que a corrupção existe em todos os países, né? Em diferentes capitalistas níveis. Ou não. Ou não, exato. Em diferentes níveis, né? Muito em função daquilo que eu coloquei anteriormente. Quais são os mecanismos existentes dentro de cada país para prevenir a corrupção? Mas é interessante, por exemplo, que no índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional, enquanto o Brasil está lá em 70º, você vê um país, por exemplo, como a Suíça, que está lá nos primeiros lugares. Mas, de fato, a Suíça é um país que não é corrupto, aonde, digamos,
lavagem de dinheiro ou evasão de divisas que acontece por uma permissividade da legislação suíça, então você não pode considerar que a legislação, o arcabouço institucional da Suíça, ele não é corrupto, ele permite uma corrupção em escala mundial, né? Então, é preciso se atentar também a essas questões, né? Eu acho que, em cima dessa perspectiva da institucionalidade necessária para prevenir e combater a corrupção, o Ethos está propondo, com um grupo de organizações, um Plano Nacional de Integridade, Transparência e Combate à Corrupção. Exatamente pela corrupção ser um problema sistêmico, de corresponsabilidade e que não tem bala de prata, não é somente aumentar a punição que vai acabar com a corrupção, é pensando nisso que a gente propõe um plano que ataca questões tanto de reformas institucionais, né, necessárias, de repressão ao ilícito, sim, que precisam acontecer, e de mudanças de cultura e mudanças de paradigmas, né? Então, vou dar um exemplo. A situação que acontece hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde você tem governador, líder do executivo preso, né? Você tem membros do legislativo presos e você tem pessoas do Tribunal de Contas do Estado, né, que é um órgão essencial para fazer o acompanhamento das contas do executivo, também preso. Então você observa que todo o sistema de controle que deveria justamente ser um observador e um monitor e um executor de penalizações para o que está acontecendo no governo, ele está completamente em conluio, né? Então, esse é exatamente o problema que acontece no Rio de Janeiro. O executivo se embrenhou com os demais órgãos de controle, os demais poderes, de tal forma que os órgãos não cumpriam o seu papel. Então, acho que é muito mais essa questão da estrutura de um país, de uma sociedade organizada, para prevenir e combater a corrupção. Felipe, você está falando do Rio, está muito explícito, a grande mídia tem falado muito do Rio, mas São Paulo tem situações que eu, olhando para elas, fico estarrecido. Por exemplo, os últimos 7 secretários de Segurança Pública de São Paulo são procuradores do Ministério Público, né? E coordenam a polícia, que são eles, como Ministério Público, quem deveria fiscalizar. Você comanda uma força repressiva do Estado, a Polícia Militar de São Paulo produz um genocídio na nossa periferia de gente preta, pobre e periférica, a gente sabe disso, os números são escandalosos, e quem deveria fiscalizar para que a polícia fosse menos, menos brutal, né? Fizesse uma polícia preventiva, inteligente, mais cidadã, que respeitasse a cidadania, quem deveria fiscalizar é o chefe. Quer dizer, a gente estamos falando de um campo da institucionalidade que está muito obscuro ainda, obscuro, né? E desvirtuado, de certa maneira, não é, Pedro? Evidentemente. Nós temos... bom, em São Paulo, isso apareceu agora numa tese recentemente defendida pela professora Luciana Zafalon, né, que falava um pouco da promiscuidade entre os poderes. Então, do Tribunal de Justiça sai um secretário, o presidente do tribunal sai para uma secretaria de governo. Né? No Ministério Público, na lista, é escolhido aquele de interesse do governador. Do Tribunal de Contas, a mesma coisa. Do Tribunal de Contas, a mesma coisa. Então, você tem um processo de escolha de oitiva interna na carreira, mas você escolhe quem você quiser. Então, aí os poderes e as instituições que se danem, né? Vira ali uma ação entre amigos. Nesse sistema, nesse estudo do sistema de integridade, a gente fez tanto em âmbito nacional quanto em âmbito estadual também, para verificar esse arcabouço em nível estadual. E um dos indicadores importantes que demonstra a independência do legislativo, por exemplo, é o número de CPIs que o legislativo produz, né? E, de fato, você vê alguns estados, e São Paulo é um exemplo, que é um nível muito baixo, que a CPI, ela justamente é uma forma de você avaliar, estudar e investigar algo que está acontecendo na gestão. Então, quanto menos, digamos, CPI e atividades o legislativo tem, menos ele está cumprindo o seu papel.
um indicador importante é quantas CPIs foram solicitadas e Isso. quantas foram aprovadas. É, Acho que São Paulo bate o recorde mundial, né? Solicitou de arquivamento. De arquivamento ou de solicitações que não foram atendidas, né? Acho que foram 70 ou 60 nos últimos 5 anos, mais ou menos, e acho que 5 ou 6 somente foram instauradas. Então a mensagem aqui, eu acho que a autonomia e a independência desses poderes institucionais, das institucionalidades, são fundamentais para prevenir e combater a corrupção. Com isso, vamos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.